Olá pessoal, nós estamos aqui hoje recebendo o nosso bispo diocesano, Dom José Carlos, e nós vamos conversar com ele sobre um grande desafio. São as pastorais sociais. Hoje, de fato, um grande desafio em que pese o grande exemplo do Papa Francisco, que o tempo todo insiste nesse sentido. Dom José Carlos, que retrato o senhor podia falar da pastoral social na nossa diocese, onde algum trabalho ou outro chama mais atenção, e os desafios disso também? Olá, amigos. Nós temos que ter o cuidado de não perder também as coisas boas e preciosas que já acontecem entre nós. Se nós formos pensar um pouco também a partir das ordens religiosas que estão aqui presentes entre nós, nós temos muito trabalho social ligado às escolas, ao cuidado das crianças, ao cuidado de idosos. Isso é bom. A assistência dos mais pobres, que os vicentinos fazem tão belamente. Enfim, nós temos uma bela gama de serviços dedicados à promoção da vida. Mas temos também muitas e novas exigências. Muitas e novas. O crescimento das cidades também o crescimento das cidades vai gerando esse processo de novos problemas sociais. Um deles, certamente, e penso que aqui nós tínhamos que enfrentá-lo com coragem e com criatividade, é o problema acerca dos encarceramentos, do sistema prisional. Nós temos hoje na diocese situações que clamam por uma presença efetiva, sistemática da Igreja Católica, já que existe, e ainda bem que existe, uma presença também bonita das igrejas evangélicas, não é? Por exemplo, nós temos uma cidade de Bicas, onde está lá um presídio com mais de 5.000 presos. Nós temos cidades na diocese que não tem 5.000 habitantes. Aqui em Pará de Minas, nós temos também um grande presídio, né, que ultrapassa... Em torno de 1.000 presos. 1.000 presos, né? E assim também temos, por exemplo, em Nova Serrana, Divinópolis, né? Enfim... Então, há um desafio enorme aí nesse lugar. Primeiro que estamos lidando com situações limite. Ali estão misturados no mesmo lugar, às vezes, quem roubou uma galinha e quem trafica gente. Ali nós temos quem pulou o muro e danificou o patrimônio alheio, e temos quem de fato vende drogas já há anos e que já destruiu centenas e milhares de pessoas e de famílias. Enfim, é um ambiente desafiador, até, digamos assim, pela complexidade da presença dos que estão ali atrás das grades. Depois, também como fazer um trabalho. Que trabalho a igreja pode fazer naquele espaço? Claro, um trabalho bonito de ir lá, anunciar o Evangelho, fazer um belo louvor, celebrar a Eucaristia, se isso é possível, e atendê-los também na escuta individual, ótimo. Mas, para além disso, um trabalho efetivo, que de fato surta um efeito de conversão, isso é importante. Isso aqui nós temos que pensar 1000 vezes como fazer isso. É porque talvez tem que cuidar um pouco dessa situação do encarcerado e da família dele, né? O que é outro drama. Talvez até para fazer as ligações, mandar carta, fazer os comunicados, olhar os processos. Assistir os processos. Então, assim, a demanda é maior do que ir ali uma vez ao mês, uma vez por semana, para um tipo de evento religioso. Quer dizer, há demandas que extrapolam aquele lugar. Né? Inclusive há uma nova comunidade em Divinópolis que se ocupa disso, de atendimento, de assistência, de visitação às famílias dos presos, né? Porque ali também eu vou encontrar esposas que não têm mais a ajuda financeira que o marido trazia de alguma forma. Vou ter filhos, talvez, que estão totalmente desassistidos do ponto de vista de acompanhamento e até mesmo de comida ou de outros fatores essenciais. Ali eu vou ter mães e pais que estão descuidados porque o filho está preso, ele fazia a coisa errada, mas também era ele quem cuidava do pai e da mãe em casa. Enfim, então há um universo dentro dos presídios e há um universo fora dos presídios, onde aqueles que estão ali encarcerados também participavam e de alguma forma assistiam, ajudando ou atrapalhando, mas estavam lá ligados também a famílias que agora também entraram num processo de solução ou de dificuldade, porque aquele membro está lá aprisionado. Então,
o trabalho no cárcere é hoje um dos grandes trabalhos que nós precisamos recuperar. Há uma abertura da parte do sistema penitenciário, há um desejo, há uma reivindicação deles acerca da nossa presença. Isso é muito bom. Quer dizer, não é um lugar onde a gente tem que arrebentar muros para entrar, né? Os portões estão abertos para nossa assistência, pelo menos onde já pude estar, como aqui em Pará de Minas, lá em Bicas, em Divinópolis, são sistemas penitenciários que clamam pela nossa presença. Há então um desejo dessa presença que, segundo eles, também acalma, ajuda, tranquiliza, põe ordem. Isso, portanto, há um efeito para além do espiritual na nossa visita ali. Agora, é preciso também entender que há demandas outras de trabalho social. Nós já tivemos uma bela pastoral da criança, por exemplo. Há pouco tempo recebi a visita do técnico, do assessor, né, da Pastoral da Criança Nacional, e me trouxe uma lista das nossas cidades onde havia a Pastoral da Criança, com um número X de crianças assistidas. Essa pastoral, em muitos lugares, ela decaiu, ou até desapareceu. Acabaram as crianças? Acabaram os problemas sociais que envolvem crianças? Acabaram as crianças pobres? Não. Então falta também aí, e talvez nós vamos diminuir lá o problema com a carceragem se nós investirmos aqui em crianças bem cuidadas, menores infratores também bem cuidados, não é? Enfim, aqui nós temos uma demanda grande de cuidado também com a vida que nasce. E a Pastoral da Criança, nesse arco de atendimento de 0 a 6 anos, presta um belo serviço, não só de rezar com as famílias, mas de pesar as crianças, verificar o cartão de vacina, verificar se estão na escola. Então há um acréscimo de qualidade de vida quando a Pastoral da Criança está atuante naquele lugar. Olha, Dom José, aqui em Pará de Minas nós temos um grupo até pequeno que procura marcar presença na penitenciária. Quero fazer referência aqui a 2 pessoas que faleceram desta pastoral, que é o senhor Assis e o José Eustáquio, que deram um muito bom exemplo. Mas eu vejo que não só aqui em Divinópolis, mas não só aqui em Pará de Minas, acredito que também em Divinópolis e São Joaquim de Bicas, a dificuldade é a mesma. Há muito católico também acomodado. E olha, ninguém vai à penitenciária só porque quer ou porque gosta. Eu acho que é uma forma de cumprir o mandato de Jesus. Eu estive preso e você me visitou. Então eu queria que o senhor fizesse um apelo aí aos nossos católicos também para que tivessem mais sensibilidade, sobretudo com aqueles que eu particularmente penso que estão entre os últimos dos últimos, que são os presos. Sim, é verdade. Eu penso que não só em direção aos presos, mas também em direção às outras demandas sociais, tem faltado muita sensibilidade. Quando o cristão, o católico se dedica a esses trabalhos, nós não estamos fazendo política nem de direita, nem de esquerda, estamos fazendo o que Jesus mandou fazer. Jesus mandou cuidar. Jesus disse que estaria presente, não só nesses encarcerados, como de fato ele está, e ele não disse que seria dos encarcerados que crescem nele, ou que professassem a fé A ou B. Não, estive preso e fostes me visitar. Sem desenhar a configuração do coração do preso. O estar na prisão, ou aquele que está na prisão, como aquele que está sem roupa, está faminto, está sem casa, está doente, está forasteiro, esses são lugares humanos onde Jesus quis habitar e habita. Então, nos ocupar desses irmãos não é fazer gracinha política, não é entrar numa tendência de igreja preocupada com problemas sociais. Não, irmãos. Não podemos perder de vista que evangelizar é promover a vida. Jesus fez isso. Jesus não se encarregou apenas de anunciar uma realidade espiritual. O reino de Deus não é uma realidade meramente espiritual. O reino de Deus é o mundo onde nós pisamos e comemos e dormimos, o mundo como Deus quer que o mundo seja. O reino de Deus é exatamente uma categoria espiritual para fazer uma radiografia do mundo. Jesus quer que o mundo tenha exatamente o formato de um reino onde Deus habite, que seja construído segundo Deus, segundo os valores
que se podem dizer valores do alto, ou valores espirituais, transcendentes. Então, quando nós nos dedicamos a um trabalho pastoral social, estamos evangelizando. Não há evangelização verdadeira que não seja também promoção da vida. Paulo VI sinalizava isso lá na década de 70, né? Santo Domingo falava disso na década de 90, o Papa Francisco vive isso todos os dias na pregação e na sua vivência. Isto é, evangelizar é qualificar a vida, de modo que aquela vida cuidada, amada, assistida, seja o reino que chega para aquele irmão, para aquela irmã. Por isso, estamos precisando sim, irmãos, rezar muito e rezar mais. Precisamos sim celebrar o mistério de Jesus que preside a nossa fé, mas precisamos também sair das igrejas com uma missão. A missão de cuidar, a missão de ungidos pelo Espírito de Jesus, também possamos cuidar daqueles que estão feridos na alma, estão presos nos cárceres, estão cegos e não podem enxergar o caminho. É assim que Jesus começa o seu ministério, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. É esse o texto que nós lemos também na missa crismal, na quinta-feira santa pela manhã, onde celebramos com os sacerdotes o seu ministério e renovamos o nosso sim a Deus. Fomos ungidos para o cuidado em nome de Deus. Então, acho que precisamos sim, irmãos e irmãs, recuperar esse amor, esse zelo, esse carinho de Jesus pela vida humana, pelo corpo humano, pela história humana, cheia de contradições, de problemas, de amarras, de modo que a nossa presença de igreja ajude os irmãos e irmãs que estão nos muitos cárceres, nas muitas feridas, nas muitas cegueiras, a se sentirem cuidados, amados, visitados pelos discípulos de Jesus. Então, parabéns sim aos irmãos daqui de Pará de Minas. Conheci, todas as vezes que eu fui ao presídio, estava lá o Sr. José Eustáquio, mesmo ainda com a doença, né, o câncer que comia um lado do rosto, estava lá o Sr. José, como também o Sr. Assis, né? Então, gente que deu a vida. Então, temos que entrar também por esse caminho do testemunho, da presença, da proximidade, do sujar as mãos e as vestes para que a Igreja de Jesus Cristo cumpra bem a sua missão. Penso que esse é um fator bonito, como também lá os que estão em Bicas, ao redor do Frade Henrique, que é um grande animador do trabalho junto ao presídio. Então, a eles também a nossa gratidão. Como também em Divinópolis tem lá os irmãos, né? o Frei José da Cruz, como também a Missão Maria de Nazaré e a Aliança de Misericórdia, que são comunidades que estão de uma maneira ligadas ao mundo prisional. Mas uma outra coisa importante, acho que é bom a gente dizer isso: cuidado para a gente não fazer a nossa justiça. De modo que a nossa leitura, como alguns fazem, é a leitura de eliminar o preso, eliminar o condenado. Eles não prestam, eles são um problema social, eles são os pecadores, eles são os desgraçados, eles são os que estragam o mundo. E a gente se esquece de que o pecado toca também a mim, a você, a quem está nos assistindo. Quer dizer, aqui não se trata de eliminar os maus. Se esse for o caminho, vai sobrar quem? Quem vai ser útil? Já que o mal nos toca em alguma medida a todos. Aqui se trata de acompanhar. Inclusive assim, de penalizar sim. Se houve um mal social que estragou vidas e a sociedade, então isso aqui é preciso que haja um processo, um julgamento e uma condenação. Isso é de direito. Agora, que isso seja feito com rapidez, com seriedade, sem abusos, de modo que todos, o pequeno e o grande também, segundo a condenação proporcional, de fato respondam por aquilo que fizeram de errado. Mas o importante é a gente não criar uma cultura em que nós, os não presos, julguemos que os presos precisam ser eliminados. A bênção do Senhor para os nossos ouvintes. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, que a graça, a paz e a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça contigo para sempre. Amém.